Graça e paz, boa noite. É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Alegria de poder rever alguns, né? Eu quero convidar os irmãos a juntos abrirmos a Escritura no primeiro livro de Reis, capítulo de número 2. Eu queria ler o texto a partir do versículo de número 12. Eu presumo que temos conhecimento do texto, que fala sobre os primeiros conselhos que Davi dá a Salomão como rei. E a partir do versículo 12 nós temos exatamente os primeiros feitos de Salomão ao assumir o trono em Israel. E fala assim, o verso de número 12 do capítulo 2. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se tornou muito forte. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e ela perguntou: Tu vens em paz? Ele respondeu: Sim, venho em paz. E acrescentou: Preciso dizer-te uma palavra. E ela respondeu: Fala. Então ele disse: Bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim o fez. Agora peço-te apenas uma coisa, e não a recuses. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Batseba respondeu: Pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: Só te peço uma coisa pequena, não a recuses. O rei lhe respondeu: Pede, minha mãe, porque não a recusarei. Ela disse: Dá Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então o rei Salomão respondeu à sua mãe: Por que me pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele também, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor: Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido. Hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, e que o nosso coração esteja aberto, a receber prontamente aquilo que vem do Senhor. O livro de 1 Reis, especialmente os capítulos iniciais, falam da velhice de Davi, e de que Davi, já idoso, precisa de alguém para cuidar dele. Lhe é dado sunamita, Abisag, a sunamita, que tem a função de ser uma enfermeira especial de Davi. No processo, Davi está muito idoso. Adonias é o filho mais velho vivo, já que assim se torna o primogênito.
E ele tenta então, né, ele arma um plano, arquiteta um plano a fim de tomar o reino, a fim de sentar-se no trono. E o primeiro capítulo conta que ele pega carros, cavalos, ele pega 50 homens que coloca à sua frente, pega duas autoridades, muito embora falidas, mas que carregavam algum prestígio ainda em Jerusalém, Abiatar e Joabe, colocam ao seu lado, e ele também toma alguns dos seus irmãos, dá uma festa, e com 50 homens caminhando à frente, o proclamam rei, gritam que ele é rei. Natã, o famoso profeta Natã, aquele que anuncia o pecado de Davi quando ele peca com Batseba, chama então a mãe de Salomão e avisa ela o que está acontecendo e que ela precisa ir a Salomão, ou que ela tem que ir a Davi e informar a Davi o que está acontecendo, e ele fala, olha, quando você estiver conversando, eu vou chegar lá e eu vou afirmar as suas palavras, e isso acontece. Davi, já muito idoso, então toma conhecimento da trama do seu filho Adonias, que o próprio texto diz, nunca recebeu um não como resposta, nunca ninguém o repreendeu por suas atitudes, é alguém que acha que pode fazer o que quer, na hora que quiser. Davi então manda que Salomão seja assim ordenado, ungido rei sobre Israel. Isso acontece. No momento que Adonias toma conhecimento, ele se desespera, aquele ajuntamento em torno dele se dissipa, as pessoas vão comemorar o reino de Salomão, mas antes da morte, Davi dá algumas instruções a Salomão, é exatamente o capítulo 2, dizendo, por exemplo, que Salomão tem que ser homem, tem que ser fiel naquilo que vai fazer. E Davi deixa claro que houveram alguns problemas no seu reino que não foram tratados. Joabe e Abiatar é um desses problemas. A Simei, por exemplo, um outro problema. E Davi vai deixar recomendações para Salomão, para que Salomão, por exemplo, não deixe que um desses envelheça, morra com cabelo branco. Ele fala, olha, alguns problemas foram deixados no reino, eu estou te passando o reino, e é bom que você resolva. E parece, quando nós lemos o texto, que Salomão, ele escuta e prontamente atende o seu pai. Quando ele então se assenta no trono, depois de ver o seu pai partindo, ele se depara com um problema. Na verdade, esse o primeiro feito de Salomão como rei sobre Israel, é o primeiro feito de Salomão substituindo o seu pai Davi. O reino de Davi foi um reino estabelecido com muita turbulência, foi um reino estabelecido com fugas, perseguições, lembra lá a disputa com o rei Saul. Diferente, Salomão, ele chega ao trono, embora tenha lá a revolta de Adonias, Salomão em nenhum momento se envolve, em nenhum momento ele reclama ou ele vai ao seu pai requerendo o reino. Ele parece estar muito confiante e sossegado, esperando que o tempo dele chegue, já que aquela foi uma promessa de Deus. Então Salomão chega no reino, muito embora tendo que tratar com o problema do seu irmão Adonias, não há nenhuma grande perseguição, não há nenhuma grande luta, não há nenhuma grande tribulação. Relativamente, ele estabelece o seu trono em paz, mas aquele do qual o seu irmão, aquele do qual tentou ter o reino, ele não vai sossegar, ele quer o reino, ele quer assentar-se no trono, ele entende que ele, como o filho mais velho, assim, um primogênito, ele tem direito ao trono do pai, e ele vai tentar fazer de tudo para tomar o trono do seu pai, na verdade agora do seu irmão. A gente precisa, quando pensa aqui em Adonias, Salomão, a gente deve se lembrar, por exemplo,
de Absalão, que foi um outro que fez uma terrível revolta contra Davi. E, por exemplo, Joabe, ele entra na história porque ele foi o responsável por matar Absalão, contrariando as ordens de Davi. Absalão foi um belíssimo filho de Davi que tentou tomar o reino do pai à força, criando assim uma revolta dentro do reino. E depois Davi tem Adonias, também um belo filho que tenta tomar o trono. Não nas mesmas proporções que Absalão, mas certamente usando estratégias bem semelhantes, as mesmas que Satanás usa durante séculos, milênios. Existem 3 lições para tirarmos aqui desse versículo 12 ao versículo 25 que lemos. 3 lições primorosas sobre as atitudes de Salomão e que nos ensina como nós, como cristãos, devemos estabelecer alianças, levar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Primeira coisa, se nós queremos eliminar conflitos ao nosso redor, a gente precisa eliminar todo tipo de conspiração. E eliminar todo tipo de conspiração, em muitos casos, diz respeito a eliminar os conspiradores. É o que nós vemos Salomão fazer. O reino de Salomão, lembre, é um reino de paz, de muita paz, por sinal. Ele faz maravilhosas alianças que dão uma grande estabilidade ao seu reino. E isso tem a ver exatamente com o passo que ele dá, eliminando conspirações que estão ao seu redor. Em segundo lugar, precisamos firmar alianças reais com pessoas leais. Infelizmente, Davi manteve aliança com pessoas não leais, com pessoas infiéis, com pessoas que estavam prontas a qualquer custo, a qualquer preço, de puxar o seu tapete, de destruir o seu reinado, de acabar com a sua vida. Então é importante firmarmos alianças reais com pessoas leais e, por fim, buscar a paz. O que nesse caso passa por ter pessoas ao nosso lado que falam a mesma língua, que queiram caminhar na mesma direção, como a gente pode tomar o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, que cresciam porque tinham tudo em comum. Haviam diversas tribulações do lado de fora da igreja, mas o que tornava a igreja forte era exatamente que não haviam conspirações internas, e quando existiam, por exemplo, Ananias e Safira, Deus eliminava do meio do arraial. Haviam alianças verdadeiras, leais entre os irmãos. Eles caminhavam numa mesma direção. E nós, quando lemos, por exemplo, o texto de Atos, nós vemos que Deus abençoava a sua igreja e acrescentava vidas diariamente a ela. Isso aqui para mim se aplica em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, ao nosso lar, às nossas relações cotidianas. Quantas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo dentro do nosso lar em terríveis conflitos, estamos vivendo dentro do nosso lar com alianças completamente quebradas, em deslealdade, em inverdades, sem paz, sem contentamento. Portanto, isso se aplica à nossa vida na igreja, isso se aplica às nossas relações cotidianas, isso se aplica ao nosso lar, à nossa família. Se um de nós, irmãos, por exemplo, dentro do nosso lar, estamos como Joabe, sempre prontos a fazer guerra, sempre prontos a derramar sangue, certamente nós não teremos um lar de paz. Quando Davi lembra a Salomão da maldade de Joabe, ele fala que Joabe derramou sangue de guerra em tempos de paz. Ele fez guerra quando ele deveria estar estabelecendo a paz. E isso muitas vezes acontece comigo e contigo, que nos deixamos levar por sentimentos, que nos deixamos levar pelo nosso temperamento,
por aquilo que nos move, pelas circunstâncias que nos cercam, e fazemos coisas que são completamente contrárias à palavra. Eu quero apresentar hoje aqui uma breve exposição sobre esse feito, sobre esse acontecimento, esse primeiro acontecimento no reinado de Salomão, e como ele teve que matar, ele teve que acabar com Adonias por causa do desejo, da ganância daquele que queria a qualquer custo ou preço o trono. A partir do versículo 12 nós temos dizendo o seguinte: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino tornou-se muito forte. Como eu disse anteriormente, Salomão chegou ao trono com muito mais facilidade do que Davi. Ele viu o seu governo ser estabelecido com muita segurança e com muita rapidez. Adonias, seu irmão, até tenta, até quer, mas de fato nós vimos, quem conhece o texto, que ele não consegue. Quando lemos aqui, a partir do versículo de número 13, o texto diz: Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e ela perguntou: Tu vens em paz? Ele responde: Sim, venho em paz, porque, claro, um conspirador, alguém que tenta tomar o trono, e que tanto ela quanto Natã sabiam que se ele, Adonias, houvesse chegado ao trono, certamente Salomão e Batseba teriam morrido, seriam tidos como traidores, como conspiradores. Então há alguma preocupação quando uma pessoa como essa se aproxima. E ela pergunta: Você vem em paz? Ele responde: Venho em paz. E ele acrescentou: Preciso dizer-te uma palavra. E ela respondeu: Fala. Então ele disse: Bem sabes que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Contudo, o reino se transferiu para o meu irmão, porque o Senhor assim o fez. Agora peço-te apenas uma coisa. E olha só o que ele faz. Ele diz o seguinte: Não a recuses. E ela disse: Fala. Irmãos, toda vez que eu olho e leio esse texto, desse versículo 13 ao 18, o texto do versículo 13 ao 18 me faz relembrar aquele encontro, de uma certa Eva com uma certa serpente. Aquele encontro de Gênesis, quando Eva está passeando no jardim e encontra uma serpente falante. E não acha aquilo absurdo, não acha aquilo estranho. Parece que ela acredita que a serpente vem em paz. E nós sabemos o que acontece com aquilo, o resultado daquilo. Quando nós olhamos aqui para esse encontro de Adonias e Batseba, é interessante que ela presume que ele vem em paz. E Adonias ele começa a falar apresentando inverdades que ela parece acolher. Adonias está falando: o reino era meu, isso não é verdade. Davi nunca havia prometido o reino a Adonias. Davi nunca, em nenhum momento, havia prometido que o reino pertenceria ao seu filho agora, o mais velho vivo, Adonias. Mas ele presume que o reino seria dele. E ele fala a Batseba com certa autoridade: olha, era meu, mas parece que o Senhor fez diferente. É mais ou menos aquela ideia do seguinte: olha, era meu, mas por ordem do Senhor, eu sou alguém que obedece a Deus. Não são assim, irmãos, os falsos profetas, os enganadores, aqueles que tramam o mal, aqueles que têm um coração perverso, entregue à idolatria, à incredulidade. Eles são ousados, eles falam em nome de Deus, eles ousam falar em nome do Senhor, eles ousam pronunciar, ter como prerrogativa que eles são pessoas obedientes, atentas, à direção do Senhor, o que não é verdade. Especialmente no caso de Adonias, não é. E ele fala: olha, preciso dizer-te uma palavra. Ela fala, e bem sabes. Ou seja, você sabe. Ela deveria responder: não sei. Quem disse? Quem falou isso? Como é que você diz que eu sei? No momento que ele fala, você sabe. E ela parece acolher isso. Ela está afirmando, ela está confirmando, ela está legitimando essa tese, essa ideia
absurda de Adonias. O reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse, o que não era verdade também. É interessante que quando ela vai ao rei Davi, ela faz uma coisa que é belíssima. Ela chega diante do rei e ela não diz ao rei Davi, você pode ler isso no capítulo 1, o que o rei Davi deve fazer. Ela não fala, olha, você prometeu, você disse. Muito pelo contrário, ela apresenta o que está acontecendo no reino, e diz o seguinte, olha, o povo, Israel, está esperando a decisão que vem do Senhor. O povo de Israel está esperando a palavra do rei. O pronunciamento real acerca de quem será o trono. Então, ela sabe da promessa que Davi fez a ela. E quando Davi afirma que Salomão será o rei, ele afirma isso exatamente pronunciando o que fez diante do Senhor, o juramento. Eu dei a minha palavra diante do Senhor, eu jurei perante o Senhor. E ele está cumprindo aquilo que diante do Senhor ele prometeu. Então ela tinha conhecimento sobre a vontade do povo, sobre a palavra do Senhor, a promessa feita por Deus através de Davi. E ele fala o seguinte, eu vou te fazer um pedido e eu não queria ou não, não recuse o que eu vou pedir. Talvez você já tenha lidado com pessoas dessa forma, que quando vão chegar a você, na verdade, eles não estão lhe pedindo, estão lhe ordenando, exigindo alguma coisa. E chegam a você dizendo o seguinte, olha, eu vou lhe fazer um pedido, mas não aceito não como resposta. Então isso não é um pedido, isso é uma ordem, Se você não aceita não, se você entende que não pode recusar o que você está pedindo, então você não está pedindo, você educadamente está exigindo. Educadamente ainda, sem agir com força, com violência, está querendo que a sua vontade seja estabelecida e feita. Pois bem, ele vai dizer o seguinte no versículo de número 15, então disse, bem sabes que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse, contudo, o reino se transferiu para o meu irmão, porque o Senhor assim o fez. Agora peço-te apenas uma coisa e não a recuses. E ela disse, olha, fala, peça. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Irmãos, eu faço uma observação aqui. Muitas pessoas, muitos de nós, irmãos, caem em ruína pelo mesmo pecado, pelo mesmo sentimento, que controlou, que penetrou o coração de Adonias. Muitos de nós nos deixamos cair em ruína, em tristeza, em angústias. Temos que lidar com frustrações que nós criamos, porque nós não sabemos nos alegrar, gozar das benesses, da benevolência do Senhor sobre as nossas vidas. Muitos de nós que recebemos misericórdia de Deus, compaixão de Deus, e deveríamos levar essa misericórdia e essa compaixão a sério, e viver e ser grato debaixo dessa misericórdia e compaixão. Muitas vezes, irmãos, nós, movidos por corações pecadores, presumimos poder abusar da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, o que nos faz guardar tesouro de ira para as nossas próprias vidas. E do que eu estou falando? Adonias merecia a morte pela revolta que causou no reino. Ele, com medo, pergunta se terá de Salomão salvo-conduto, misericórdia. Ele clama por misericórdia. Salomão tem misericórdia de Adonias e fala, volta para tua casa,
se você fizer o que é certo, nenhum só cabelo da sua cabeça será perdido. Se você fizer o que é certo, nenhum só cabelo da sua cabeça se perderá. Então volta para sua casa e faz o bem. O cara recebe salvo-conduto, recebe misericórdia, compaixão, mesmo diante de algo tão mal, mesmo diante de um terrível pecado, contra o seu pai, contra Deus, é claro, contra o povo, contra o seu irmão. E voltando para casa, ele não se aquieta. Voltando para casa, o coração dele não sabe se alegrar na misericórdia oferecida, na compaixão, no salvo-conduto. Ele não se alegra com aquilo que recebeu do seu Senhor. Mas ele está lá em casa preocupado, talvez, possivelmente, frustrado, pensando no que as pessoas estão pensando acerca daquilo que ele fez. E parece que quando ele vai a Batseba pedir, a Abisag, a sunamita, ele quer meio que um prêmio de consolação. Na verdade, os comentadores desse texto entendem que o grande intuito de Adonias era, de alguma maneira, fortalecer-se como um futuro rei, tomando as esposas, possivelmente as esposas do seu pai para si, porque em alguma medida ele já tinha aprovação de alguns dos seus irmãos. O que deveria levá-lo, a gozar da misericórdia de Deus, faz ele fazer exatamente o contrário. Ele toma caminhos completamente opostos, coisa que muitos de nós, em algumas circunstâncias, vezes, irmãos, somos levados a fazer. Eu penso que Adonias tem um projeto traiçoeiro. Adonias não está apaixonado por Abisag. Ele não quer, ele não se apaixonou pela sunamita, já que o próprio texto diz que ela não conheceu intimamente a Davi. Mas, de alguma maneira, parece que Batseba, mãe de Salomão, presume que há algum interesse afetivo. E ele diz, olha, vai, porque Salomão não vai recusar o que você pedir. No versículo 18, a mãe de Salomão responde o seguinte, pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Irmãos, essa é uma questão que me choca, porque ela não considera o que Adonias está fazendo. Como eu disse, o plano dele é um plano traiçoeiro. Ele queria casar-se com uma das concubinas de seu pai, e isso não era por amor. Ele espera, de alguma maneira, renovar, cedo ou tarde, as reivindicações que ele tem do trono. Quem conhece a história de Absalão, sabe o que Absalão fez. Quando você pega lá 2 Samuel, capítulo 15, Absalão, ele recebe uma orientação, e ele toma essa orientação, ele recebe um conselho, e para humilhar o reino do seu pai, para desestabilizar o reino do seu pai, o conselho que ele recebe é o seguinte, olha, pega 10 das concubinas do seu pai, leva para o terraço do palácio, e faz o que você tem que fazer com elas lá. E quem já leu 2 Samuel sabe que Absalão faz exatamente isso. Ele pega 10 das mulheres do seu pai, bota no terraço para que todo Israel veja a sua perversidade, a sua maldade, o quanto ele é promíscuo, o quanto ele está pronto para destruir o reino, a honra, a moral do seu pai. Mesmo assim, Davi não queria matá-lo, Adonias quer a mesma coisa, em uma proporção menor, é verdade, mas a sua revolta tem uma proporção menor do que a de Absalão. A sua revolta tem contornos mais belos, mais tranquilos, mas que, na verdade, são sagazes, são ferozes.
são diabólicos. Adonias acredita que, se não conseguiu a sucessão do seu pai no trono, ele poderia ao menos, ter a sucessão do seu pai, tendo a sua esposa como, a sua esposa como sendo a sua própria esposa, a sua própria mulher. E aí então, Batseba não considera o que escuta, e ela diz, inclusive, que vai interceder, que vai pleitear a causa de Adonias junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão, versículo 19, para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então assentou-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela assentou-se à sua direita. Tem um fato interessante que no capítulo 1, quando Batseba vai falar com Davi, ela precisa de autorização para entrar. Quando ela entra, ela precisa se prostrar e precisa de autorização para se levantar do chão, autorização para falar com o rei. Fala, e quando o profeta Natã entra, que tem maior liberdade do que a própria esposa, ela tem que se retirar. Depois ela é chamada de volta. Agora, no reino do seu filho, quando ela entra, ela é recebida como a rainha mãe. O rei se curva a ela. O rei a escuta, coloca uma cadeira à sua direita para que ela sente. É interessante que, diferente daquilo que ela vivia com o rei Davi, ela é completamente honrada pelo seu filho Salomão. De alguma maneira, Salomão reconhece que ela trabalhou para que ele estivesse ali. Parece que os feitos, a ação de Salomão é exatamente isso: honrar quem lhe honrou, a sua própria mãe. Então ela disse, só te peço uma coisa, e veja como ela replica as palavras de Adonias, a figurada serpente, e não a recuses. Adonias disse para ela: tem uma coisa para te pedir, não recuses. Ela vai a Salomão e fala: tem uma coisa para lhe pedir, e não recuses. E o que ela tem para pedir? O rei responde o seguinte: pede, minha mãe, porque não recusarei. Que coisa, né? Pede, porque não posso dizer não. É interessante, irmãos, que até chegar a Salomão, Batseba parece considerar que ela foi facilmente convencida que a intenção de Adonias era uma boa intenção, a ponto de não cogitar, de ponderar sobre as consequências daquilo que ele estava pedindo. E ela usa toda a sua honra, todo o glamour que ela tem como rainha-mãe, todo o respeito que o seu filho tem por ela, para pedir uma coisa que certamente seria a ruína do filho. Ela que trabalhou para colocá-lo naquele trono, ela não tinha noção que estava pedindo algo que o tiraria do trono. Ele fala: pede, porque não recusarei. E ela disse: dá a Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Ela não pondera, ela não pergunta o que acha. Diferente de como ela trata Davi, agora tendo a honra e a autoridade que o próprio Salomão está entregando a ela, ela fala: dá a Adonias, Abisag, a sunamita, dá ao seu irmão. Então o rei Salomão responde à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Aqui é interessante notar, irmãos, que
Salomão, embora disse que faria aquilo que Batseba viesse a pedir, ele não acata o pedido da sua mãe. E ele não somente não acata, mas ele nem cogita fazer. Ele não acata o pedido de sua mãe e ele nem cogita realizar. Talvez esse tenha sido o primeiro pedido que a mãe de Salomão fez a ele. O primeiro pedido que ela fez ao rei de Israel. E embora ele tenha empenhado a sua palavra, não recusarei, Salomão confronta imediatamente sua mãe com a irracionalidade do seu pedido. Pede para ele também o reino, porque é meu irmão mais velho. Tu está pedindo que eu dê a mulher de meu pai ao meu irmão, porque ela fez questão de falar ao seu irmão Adonias, olha, né? Há um parentesco entre vocês são filhos do mesmo pai. E ele fala, eu vou dar o reino para o meu irmão, a senhora não quer não? Salomão faz uma justa e lógica rejeição do pedido de sua mãe. Embora ela pudesse ter se colocado como advogada de Adonias e apresentado o pedido dele como uma pequena petição, porque ela diz isso para Salomão, é uma pequena petição, eu tenho uma coisa muito pequena, muito simples para lhe pedir, peço que não recuses. Isso nos faz lembrar, irmãos, alguns episódios, como por exemplo o episódio de Jefté, que não considerou suas palavras tolas e não possuía a sábia coragem para voltar atrás. Prometeu sacrificar quem saísse da sua tenda e quando voltando para casa encontra a sua filha. Irmãos, eu não sei quando você lê a história de Jefté o que é que você pensa, né? Mas quando o cara promete que vai sacrificar quem sai da sua tenda, né? Eu leio essa história com ar de ironia, assim, com um certo, meu Deus do céu, quem esse cara pensava que ia sair da tenda dele, assim, né? Não sei, né? Quem? Impossível pensar, porque normalmente tem que sair a esposa, os filhos, né? Não sei se outra pessoa que deveria sair, né? O amante, ele esperava isso, a sogra, não sei, o sogro, não sei o que ele pensava, enfim, sai a filha. E ele não tem coragem de voltar atrás da besteira que está prometendo, daquilo que falou. Isso também nos faz lembrar um outro caso, que para mim tem uma proporção, tem uma questão diferente. Jefté deveria ter voltado atrás. Não fez, pelo menos eu acredito quando leio o texto. Um outro caso é o rei Herodes, né? Que, metido em prostituição, se aproveitam então dessa paixão da qual ele está sendo levado e fazem um pedido a ele, Herodíades, né? Que pede a cabeça de João Batista, embora ele fique triste com o pedido, ele não recusa, porque ele queria fazer aquilo. Ele queria decapitar João Batista. Salomão tem postura de rei. É interessante que essa atitude de Salomão, para mim, confirma aquilo que o pai dele disse para ele, e ele prontamente está atendendo. O pai dele disse o seguinte: Salomão, sê homem e corajoso. E Salomão está sendo homem para reconhecer que a sua palavra não pode ser cumprida porque o pedido é irracional. Não há lógica, não há verdade, não há por que atender uma coisa daquela. O melhor amigo que podemos ter no mundo, irmão, não deve ter um interesse tão diabólico em nós, que nos leve a fazer uma coisa errada, uma coisa maldita, uma coisa que traga consequências ruins para a nossa vida. O melhor amigo que podemos ter, um colega, um irmão, marido, esposa, não pode fazer um pedido que nos leve, por exemplo, a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus.
aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E se nós ouvirmos tais coisas, nós precisamos ter compromisso com Deus o suficiente para dizer não. Mesmo que se aborreçam, se entristeçam. Que lição nós tiramos disso, irmão? Não interessa de quem vem o pedido, se de quem amamos ou de quem odiamos. Se alguém perto ou longe de nós, se alguém que dorme e acorda do nosso lado ou não. O errado, irmãos, não passa a ser certo dependendo de quem fala. O mal não passa a ser bom porque veio da mãe de Salomão. Precisamos estar dispostos a falar não quando necessário, a não nos sujeitar a súplicas ou tipos de pedidos que vêm contra a vontade de Deus. Temos que ter coragem de não nos sujeitar a pedidos que vão contra a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Tudo que Deus fez por Salomão, irmãos, tudo que Deus operou para colocar Salomão no trono. Imagine agora ele abrindo mão de tudo isso para atender ao pedido da sua mãe. Eu prometi para a senhora que faria então nesse caso. Eu disse para a senhora que não recusaria o que a senhora pedisse. Mas o que você está pedindo é contrário à promessa do Senhor. É imoral. Há irracionalidade no pedido dela. E parece aqui, eu estou parafraseando as palavras de Salomão, como que se ele estivesse dizendo, olha, talvez a senhora não tenha considerado a proporção daquilo que quer, daquilo que pede. Não importa que eu tenha empenhado a minha palavra, senhora. Não importa que eu tenha dito, não negarei. Não importa o que falei, não importa, até mesmo o que prometi. Se esse algo vai contra o Senhor, não deve ser ouvido, atendido, cumprido, nem sequer cogitado. Salomão, ele não quer conversar com a sua mãe. Ele poderia falar, não, minha mãe, senta aqui, vamos botar isso aqui num papel, vamos cogitar aqui as possibilidades, né? Vamos pensar nos prós e nos contras de nós entregarmos a Abisag, a Sunamita, ao meu irmão Adonias. Será que isso é bom? Será que não é? Será que ele vai fazer bem a ela? Será que vai ser bom para o... Ele não cogita, ele sabe o que Absalão fez. Ele sabe que aquele não é um pedido justo, e tanto não é, que depois de ter agido com misericórdia e compaixão para com o seu irmão, Salomão não quer nem sequer ouvir Adonias. Ele não quer nem trazer Adonias perante o rei para que Adonias justifique o pedido. Percebe como a postura de Salomão é uma firme, resoluta postura frente àquilo que está errado? Mas a gente está vivendo em um tempo de tanta relativização, onde as pessoas o tempo inteiro estão relativizando, né, autoridade, estão relativizando relações, aonde a palavra não é a palavra, a autoridade não é a autoridade, depende de quem escuta, de quando escuta, de onde escuta. E aí nós temos um ensino vindo disso que é maravilhoso, onde nós temos um homem agindo como deve agir, com firmeza, com coragem, inclusive para voltar atrás da sua própria palavra, para voltar atrás daquilo que havia prometido. Eu prometi uma coisa absurda, eu acabei de falar uma besteira agora, como eu disse, que qualquer não é qualquer coisa.
Ele diz no versículo 23, e o rei Salomão jurou pelo Senhor Deus: me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não lhe custar a própria vida. Por que Salomão fala isso, irmão? A princípio, por ter empenhado a sua palavra, né? A palavra é algo de grande valor, especialmente entre os antigos. Mas entre o que digo ou quero, devemos nos apegar àquilo que é certo. Devo apegar-me àquilo que glorifica a Deus e que produz a glória de Deus. Então ele diz que o Senhor me castigue, mas não cumprirei tal promessa. Que o Senhor me castigue por voltar atrás da palavra empenhada à minha própria mãe, porque se pensarmos nisso, Salomão estaria então desonrando a sua mãe. Eu prometi à minha mãe, eu não estou cumprindo. Mas o Senhor me castigue por essa desonra. Mas entre apegar-me à palavra de Deus, apegar-me à promessa de Deus, ao que é justo, ao que é honesto, ao que é direito, ao que é de boa fama, e aquilo que está vindo aí de Adonias, Salomão sabe que é necessário eliminar toda a conspiração, irmãos. E aqui tem uma coisa, e eu caminho, para o final aqui com aplicações disso. Ele sabe que precisa eliminar os conspiradores. Para acabar com a conspiração, ele precisa acabar com os conspiradores. E aqui tem uma coisa terrível sobre os conspiradores, O poder dos conspiradores é algo terrível. É algo sem tamanho. Aqueles que intentam contra o reino de Deus, a igreja de Deus. Quando Satanás ele tenta desestabilizar o seu lar, a sua família, a sua vida, ele não tenta fazer isso com pessoas do outro lado do globo. O poder dele, a ação dele, é influenciar e chegar e tramar com pessoas que estão mais próximas. Pensa lá no Éden. A serpente poderia ter conversado com um elefante, poderia ter conversado com um camelo, poderia ter conversado com qualquer coisa. Não adiantaria, Por que Adonias não foi conversar com Natã? Eu percebo que Salomão já é tomado de grande sabedoria e não vê necessidade sequer de examinar o assunto. Mais adiante, quando a sabedoria dele vai ser provada, lembra? Sobre o fato do filho de uma das mães, que mata e fica com outro. Então ele traz as duas mães perante ele e ele vai ouvir a história. Imagine, ele está tratando possivelmente duas súditas do seu reino que talvez ele nem conheça. E ele está tratando o caso do seu irmão que ele conhece. E nesse caso o assunto não precisa ser discutido, ponderado. O pedido é legítimo, demonstra maldade, inveja, é conspirador e precisa ser eliminado. Então ele diz no versículo 24, assim como vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de meu pai Davi, estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O pedido de sua mãe é substituído pela promessa de eliminar imediatamente Adonias.
É substituído, pela promessa de acabar de uma vez por todas com um conspirador no seu reino. Irmãos, eu sei que o pastor David vai concordar, pregar textos narrativos é um desafio muito grande, Quando você pega textos normativos, do qual o ensino está claro e nítido, é uma coisa. Quando você pega textos narrativos, onde você tem que tirar os princípios, precisamos ter cuidado com isso, porque alguém pode ser levado a tomar personagens e situações como literais, e muitas vezes materializar esses personagens em outras pessoas. Eu, quando olho para textos como esse, e olho para minha própria casa, vida, para minha caminhada dentro da igreja, eu penso nas situações e especialmente, por exemplo, na ação de Adonias. E às vezes interpreto isso como ações, sentimentos, afeições que muitas vezes dominam o nosso coração. Ou mesmo situações que nós nos vemos colocar dentro do nosso lar. Quantas vezes a conspiração que está sendo, que está atuando dentro da nossa casa, às vezes é uma tola discórdia, é por conta, de inveja, de disputa, de apego a coisas tolas e bobas que geram conflitos intermináveis dentro da nossa vida. E que os feitos, os sentimentos, têm características como essas apresentadas por Adonias. Quando eu penso em Adonias, eu penso em uma síndrome. E qual é a síndrome de Adonias? Adonias é alguém que não pode ser contrariado. Adonias é alguém que não pode receber um não como resposta. Adonias é alguém que não pode ser colocado de lado, não pode perder nunca. A teologia do coach oferecida aí fora é mais ou menos isso, Que você vai vencer sempre, que você vai triunfar sempre. Adonias é alguém que não pode ter uma porta fechada. E nós não podemos estar movidos, regidos pelos sentimentos que moviam Adonias. De maneira que quando ele perde o trono, ele não se aquieta até que retome, porque ele não quer estar errado, ele não quer receber um não. Então ele vai procurar meios e caminhos de estabelecer a sua vontade, seja pela guerra, seja pela conspiração, pela mentira, pela trapaça. O versículo 25 fala que o rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. Primeira coisa, é necessário eliminar, irmãos, qualquer tipo de conspiração. Qualquer coisa que se levante, por exemplo, a fim de destruir-nos. E se vamos firmar alianças, que sejamos sábios e procuremos firmar alianças reais com pessoas que sejam leais. Deixa eu fazer essa observação para caminhar para a conclusão, irmão. Irmãos, eu sei que a gente vive em um tempo, e precisamos sempre pensar nesse tempo, na realidade da qual nós estamos inseridos, Não há uma realidade paralela, onde as pessoas não podem receber não. As pessoas precisam ter aquilo que têm, aquilo que querem, aquilo que desejam, na hora que querem e desejam. Então as suas ideias não podem ser questionadas, as suas vontades não podem ser vetadas. Irmãos, isso para mim é duro, porque
Eu, como pastor, eu trato e vejo isso acontecendo dentro da igreja, claro que eu vejo. Mas eu vejo isso acontecendo dentro dos lares. Eu, como pastor, já tive que tratar situações que eu via o marido puxando o tapete da própria família. Um homem que tinha a responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger a casa, enganando e roubando a própria família, destruindo o próprio lar. E mesmo recebendo graça, misericórdia, compaixão de Deus, não se sujeitava a isso. Porque queria que a sua vontade fosse estabelecida de qualquer forma, a qualquer custo. Olha, irmãos, se nós queremos viver para a glória de Deus aqui, no nosso lar ou em qualquer lugar, nós precisamos nos afastar, por exemplo, de sentimentos conspiradores, facciosos, sentimentos que muitas vezes visam a nossa própria promoção e não a edificação, e não a construção. E se temos aliança com pessoas que suscitam isso em nós, que nós venhamos a nos afastar dessas pessoas e firmar alianças com pessoas que sejam leais. Eu penso que amizade, irmãos, boas amizades são aquelas que nos fazem crescer, que nos tornam maiores e melhores, que nos confrontam, que nos ajudam, que nos edificam, que nos exortam. E aí, irmãos, devemos buscar a paz. E trabalhar pela paz, irmãos, implica muitas vezes, avançarmos e recuarmos, termos coragem de fazer o que é certo, mesmo que alguém saia com bico, mesmo que alguém supostamente saia magoado, mesmo que alguém supostamente seja contrariado. Oro para que Cristo Jesus, como homens, mulheres, igreja do Senhor, nos estabeleça e nos faça viver de modo digno dessa palavra, afastando de nós síndromes como essas de Adonias e nos fazendo ter coração sincero, quebrantado diante dele. Curva sua cabeça, vamos orar?